meu irmão e minha irmã, você que nos tem acompanhado no grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, nós vamos meditar um trecho do profeta Isaías, a primeira leitura de hoje. Isaías capítulo 10, versículos 5 a 7, 13 a 16. Algumas expressões ou imagens do Antigo Testamento para falar de Deus provocam um certo receio e desconforto no leitor cristão. Habituados com uma ideia mais pacífica de Deus, quando veem aplicar a Deus imagens fortes, se assustam, parece que se encontra diante de um Deus diferente, não aquele Deus que Jesus Cristo nos apresenta. Na realidade, não é isso o que o texto está nos dizendo. Não seria possível compreender nem mesmo plenamente o Deus de Jesus Cristo se não tivermos uma compreensão mais profunda do como Deus é descrito no Antigo Testamento. Nessa leitura de hoje do profeta Isaías, nós encontramos ali dois aspectos interessantes, mas que exigem a nossa atenção. O primeiro é o da ira. A ira é esse sentimento intenso de raiva e de cólera diante de alguma ofensa ou injustiça. É um sentimento que, por ser intenso, pode também gerar o desejo de vingança, agressividade e violência. São vários os textos no Antigo Testamento que falam do homem irado, enraivecido, mas também são vários os textos que falam de Deus irado, como o texto de hoje do profeta Isaías. Aliás, no versículo 6, o profeta diz que Israel é o povo que excita Deus à ira, ou seja, Israel provoca a ira de Deus. Já aqui temos um elemento interessante. Ao invés de definir Israel como povo de Deus, o que significaria Deus falando meu povo, Israel é definido como povo da ira. Então Deus fala, esse povo me provoca ira. Ou seja, algo aconteceu que fez com que Israel saísse da sua condição de ser o povo de Deus. E isso é expresso pela ira de Deus. Mas, se no homem a ira pode se traduzir em vingança, agressividade e violência, como entender a ira de Deus? A primeira coisa a considerar é que nós pegamos um sentimento humano, pela sua intensidade e força, atribuímos a Deus não para dizer que Deus sente ira como nós, mas para nos ajudar a entender alguma coisa da ação de Deus na história. No versículo 5º do mesmo texto de hoje, Deus fala que convocou a Assíria como instrumento da sua indignação. Aqui já temos uma pista para entender a ira de Deus, ou seja, ela foi despertada a partir de uma indignação, ou seja, Deus não concorda com alguma coisa. E a ira significa que ele não concorda plenamente, com toda a sua força. Com o que ele não concorda? O que ele não concorda está escrito nos versículos anteriores do capítulo 10, de 1 a 4. Quando os juízes, os escribas de Israel, manipularam as leis para oprimir o pobre, para oprimir a viúva, para oprimir o órfão. A ira, portanto, quando aplicada a Deus, ela é imagem de duas coisas. Primeiro, do amor de Deus. Porque Deus é todo movido a partir do seu coração em direção ao pobre, à viúva e ao órfão, ou seja, aquela categoria de pessoas que não tem quem os proteja, senão Deus mesmo, Deus então se torna irado. Mas se torna irado diante do quê? Das injustiças impostas pelos outros judeus que ocupam posição de poder sobre aqueles pobres que não têm como se defender. Então, o primeiro aspecto da ira, ela é a expressão do amor indignado de Deus. Amor porque cuida, indignado porque não aceita a injustiça. O segundo aspecto da ira está relacionado a Deus na sua condição de juiz. Os juízes humanos, israelitas, manipulam as leis para oprimir o pobre. Deus, aquele que vive o amor indignado pela injustiça e ofensa que o pobre sofre, ele se apresenta como o juiz da história.
aquele que, portanto, faz cair sobre Israel uma punição, porque Israel não soube viver a sua condição de povo de Deus e, portanto, se tornou um povo da ira. Manda então a Assíria como instrumento de punição. Mas, prestem atenção na beleza do texto, a Assíria não se acontentou de ser um instrumento da punição, portanto, um instrumento disciplinar para levar Israel a repensar os seus caminhos e retomar o caminho da justiça, sobretudo no cuidado do pobre, da viúva e do órfão. Não. A Assíria se embriagou no próprio orgulho e então foi colocando Deus de lado. Nesse momento, Deus se reapresenta. Por quê? Porque a Assíria, que deveria ser um instrumento disciplinar de punição, acabou se tornando um instrumento de opressão. E Deus não pode aceitar a opressão. Então, irado, ele se apresenta agora para defender Israel, dizendo que irá punir a Assíria, porque essa se desviou da sua missão. Caríssimos, a expressão é forte, ira, mas ela nos fala, sobretudo, de um amor indignado, de Deus que se empenha a favor dos pobres. Ao mesmo tempo, nos mostra Deus como um juiz que vai conduzindo a história. Ele prepara os mecanismos e os meios para que a história possa ser melhorada, mas respeita sempre a liberdade do homem. Se algo se desvia do seu projeto, ele intervém, a fim, melhor dizendo, de corrigir, mas sempre respeitando a liberdade do homem. Ou seja, ele não nos trata como marionetes, mas na sua condição de juiz, dispõe as condições para que possamos viver, de fato, como povo de Deus. Portanto, não nos assustemos com a ira de Deus, mas cada vez que nos depararmos com essa expressão no Antigo Testamento, lembremos sempre, ela é a expressão de um amor indignado e da força de um juiz que usa o seu poder a favor do injustiçado.